Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra no livro de Gálatas, no capítulo 5. Nosso amado irmão Paulo, que era Saulo, ele fez uma carta à igreja de Gálatas. Uma carta a Gálatas foi uma das primeiras cartas aos cristãos. E nós vamos ler aqui com a ajuda de Deus e na guia do Espírito Santo. Peço aos irmãos que fiquem bem em comunhão neste momento, pois a pregação ela é cristocêntrica, ela não é voltada a triunfalismo, autoegoísmo e antropocentrismo. Então os irmãos não vão ver aqui pregação para o ego humano, mas sim para voltar a Cristo, se render a tua vida a Cristo, se aproximar de Cristo. Vamos lá ler com a ajuda de Deus na guia do Espírito Santo. Enquanto eu estou lendo, os irmãos podem ir escrevendo os pedidos de oração. A administração está aqui atentamente escrevendo no caderno das orações. E nessa última oração nós vamos apresentar o seu pedido, juntamente com o meu pedido, nas mãos de Deus. Exortação a conservar a liberdade cristã. Vamos então em comunhão prestar bem atenção no que o apóstolo Paulo escreveu esta carta para os cristãos daquela época, que respinga em nós cristãos desta época. Estai-vos, pois, firme na liberdade com Cristo, que nos libertou, e não tornais a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Ele está explicando aqui que aquela época, eles estavam no jugo da servidão da lei, a servidão do judaísmo ortodoxo. Ele estava falando para os irmãos judeus que agora se tornaram irmãos cristãos. Então ele estava pregando para um judaísmo ortodoxo, onde aqueles irmãos judeus do judaísmo ortodoxo se converteram ao cristianismo nato. Então ele está dizendo que a servidão que existia da circuncisão na pele do prepúcio, das leis, que eram 613 mandamentos mosaicos, conjuntamente os 10 mandamentos, as leis da propiciação da antigamente, ele estava pregando para aquele povo que agora Cristo nos libertou. Cristo nos libertou da religiosidade, Cristo nos libertou das leis humanas, Cristo nos libertou da servidão do mundo, Cristo nos libertou de dentro das religiões para servir a Ele em espírito e em verdade. Então, neste momento, ele estava dizendo do jugo da servidão, porque outrora, para ter aliança com Deus, tinha que ser da casa de Abraão, estendido para ser circuncidado. Que mais abaixo nós vamos ler aqui o que vai falar. Portanto, meus irmãos, Cristo veio trazer a nós o que é maior do que a circuncisão, que é o poder da salvação, a nova aliança. Então, nos dias atuais, hoje, dos cristãos, somos presos no quê? Quantos cristãos estão presos hoje
dentro das instituições, adorando templos, prédios. Outros cristãos estão dentro da prostituição, do pecado, da lascívia. Quantos cristãos estão aprisionados pelos vícios, vício da bebida, vício da droga, vício de tantas outras coisas. Mas o Senhor nos libertou de tudo isso e veio nos trazer hoje a salvação contra a corrupciência. Vamos ao Gálatas, no capítulo 5, do versículo 2. Eis que eu, Paulo, então o apóstolo Paulo está escrevendo isso aqui, ele diz que eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ele está falando para aquele povo que era gentil, ele também está falando para os judeus que ia criar os novos filhos, ia nascer os filhos, já dentro do cristianismo. Então ele falou, se vocês deixar circuncidar vocês que são gentios, e vocês que vão gerar filhos que são judeus, e agora judeus cristãos, que eram gentil e agora é cristão, se vocês voltarem novamente a circuncidar, então você está, neste momento, anulando o poder da cruz de Cristo. Você está anulando o poder do sacrifício de Jesus, do que Cristo fez por você, do que Cristo fez por mim, do que o sacrifício da cruz se torna então maior, quer dizer, menor do que a própria circuncisão. Então, neste momento, o apóstolo Paulo está advertindo a igreja que a circuncisão é muito menor do que a cruz. Glória é o nome do Senhor. Muito menor do que a cruz. Então vamos ao versículo 3. E de novo protesto. Novamente ele protesta. Ele diz, novamente eu protesto. Todo homem que se deixar circuncidar, que não está obrigado a guardar toda a lei. Ele está dizendo, a lei, se você circuncidar, você vai ter que guardar a lei. A lei dos 613 mandamentos. Você vai ter que guardar os 10 mandamentos mosaicos escritos na pedra, na tábua dos mandamentos, mais os 603 leis do Velho Testamento. Então você vai ter que guardar todas essas leis. Portanto, Cristo veio não para quebrar ou abolir a lei, mas ele cumpriu a lei. Mas agora nós estamos depois do que Cristo fez. Agora ele nos deixou 2 mandamentos. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Cristo nos amou. Então, neste momento, os irmãos podem entender aqui mesmo. Quantos irmãos que vêm aqui me ofendem, critica. Eu estou pregando o evangelho nato de Jesus Cristo, pregando o grato amor do Senhor Jesus. Mas eles estão aqui dando pedradas, como estava também aqueles fariseus e saduceus, quando Cristo estava pregando, quando os discípulos e apóstolos pregavam o evangelho do Senhor. Eles discordavam das palavras cristocêntricas. Glória ao nome do Senhor. Então ele está dizendo, se você agora for circuncidado, você vai ter que cumprir toda a lei. Mas Cristo já nos separou de tudo isso. Vamos ver aqui, capítulo 5, do versículo 4 de Gálatas diz, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tedes caído. Neste momento sai aquela palavra de caiu da graça. É aquele que quer voltar para a lei de novo. Ele quer voltar novamente para a escravidão do judaísmo ortodoxo. Ele quer voltar para a seita religiosa. Então caiu da graça. Qual é a graça? É o favor
que Cristo nos favoreceu. É o amor de Deus para com Cristo e o Espírito Santo. Então, uma vez que você volta agora a fazer o cumprimento da lei, a você ser circuncidado novamente, a você voltar para a religiosidade, a você fazer lá a oferta de novo pelo sangue de um cordeiro, de uma rolinha, de uma pombinha, então você anulou o sacrifício do Cordeiro de Deus, anulou o sacrifício do Cordeiro Imaculado, o Filho de Deus que deu a própria vida para nos dar o direito da vida eterna. Anulando porque você quis voltar novamente para de onde veio. É a mesma coisa de um cristão que serve ao Senhor. E ele quer voltar agora a servir a escravidão do mundo. Abandonando, deixando exilado as coisas de Deus e toda a sua primícia para cuidar de uma vida que acaba, uma vida terrestre, uma vida terrena, uma vida de pouca duração. Então vamos ao versículo 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Em Gálatas capítulo 5, do versículo 5, diz: pelo Espírito da fé. A fé é o dom de Deus, é crer. Nós não estamos vendo nada. Nós não somos da época de Jesus. Nós não vimos Jesus passar pelas ruas estreitas de Jerusalém. Nós não vimos Jesus ser crucificado. Nós não vimos Jesus apanhar por nós 40 menos uma chibatada. Nós não vimos o Senhor ser apanhalado ali. Mas pela fé nós cremos nele. Pela fé nós sabemos que ele é o Filho de Deus. Pela fé nós temos a devoção de Deus a Cristo Jesus. E isso pode confundir a mente de muitas pessoas, porque existe o Mitra, que também falou que era filho de Deus. Shiva, que é do hinduísmo, que também se pronuncia como Deus. O estado Nirvana de Buda, que também se apresenta como alguém de autoridade divina. Temos Maomé Mohammed dentro dos muçulmanos, né? Os árabes, que também se apresenta como a divindade espiritual, que entrou num estado de espiritualidade. E agora esse Jesus, né, que os judeus olham com rejeição, que eles olham com um olhar de menosprezo, dizendo: é um lunático, é alguém que queria se aparecer, é alguém que queria ser alguma coisa. Mas aí, neste momento, é onde entra a fé, que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Nós cremos que ele é o autor da salvação. Meu irmão, minha irmã, tem estudos hoje que Jesus teve contato com Maria Madalena, teve filhos e foram para a Índia. Outros já tem seguidores que dizem que Jesus tinha contato com João e eram dois amantes, né? Tudo para denegrir a imagem do Senhor Jesus Cristo. Outros dizem que Maria teve contato com um soldado romano, e aí veio Jesus, que não tem nada de obra do Espírito, mas tudo isso para poder mexer na mente do cristão e acabar com a fé em Deus, em Jesus Cristo. Mas bem-aventurado aquele que tem fé que Jesus é o Filho de Deus, nascido da palavra do Espírito Santo, que João falou, era o verbo que se fez carne, estava com Deus, andava com Deus, também era Deus. Glória a Deus, bendito o Senhor. Então isso é pela fé. Ao versículo 6 diz: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim
a fé que opera o amor. Irmão, nem a circuncisão dos judeus, nem a incircuncisão dos incircuncidados, nada disso tem poder a não ser o poder de Cristo Jesus, o poder da fé em Deus e no Espírito Santo, a misericórdia do amor, onde nos favoreceu intermédio de Cristo Jesus. Nasceu a graça naquele momento, nasceu a misericórdia naquele momento, no lugar da Gólgota, no lugar da caveira. Vocês não vão ver aqui, irmão, nós pregar antropocentrismo, triunfalismo, levar as pessoas a um júbilo de triunfal, a um júbilo de triunfalismo, por causa da sua vida, colocando você como pivô, você como a palavra que Deus vai exaltar você, vai fazer isso com você, vai levar. Não, nós estamos trazendo você para Cristo e mostrando a palavra verdadeira, nata do Evangelho, a palavra da salvação, a palavra da misericórdia, a palavra da cruz, porque não tem artefato maior do que a cruz. Foi a cruz de Cristo que nos fez ser restaurado, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão. Então, até a época de Jesus, para ele morrer, a aliança de Deus para com o homem desde Abraão era a circuncisão. Mas agora não. Agora é crer em Cristo será salvo, tu e toda a tua casa. Aquele que crer e for batizado será salvo. Tem que crer no nome do Senhor. Tem que se arrepender dos teus maus caminhos. Tem que se entregar a Jesus Cristo. Tem que renunciar à tua vida. Vamos lá? No versículo 7. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Ele está dizendo aqui, quem foi que impediu vocês? Quem foi que impediu vocês de realmente crer na palavra da verdade? Essa palavra da verdade? Quem foi que vos impediu de crer na palavra da verdade e colocou você hoje para ser o pivô das pregações do púlpito? Ele está pregando lá, a palavra da verdade é: arrependei-vos, mudai-vos as vossas vidas, as vossas jornadas. Mostre a Deus o teu pecado, confesse a Ele neste momento, entregue a tua vida na mão dEle, confesse a Ele sobre a tua imperfeição e você encontrará misericórdia. Glória ao nome do Senhor. No versículo 8, esta persuasão não vem daquele que vos chamou. A persuasão de que aquela religião, a circuncisão, a lei, que tudo isso, voltar novamente a fazer ali uma oferta com cabrito, com ovelha, com cordeiro, novamente para subir a expiação, isso já acabou, irmão. Eles queriam voltar novamente a fazer o que o judaísmo ortodoxo fazia. É a mesma coisa do cristão dos dias de hoje. Ele serve a Deus, hoje quer voltar a viver a sua vida humana, sua vida antiga, sua vida de homem. Isso já acabou. Uma vez que você se arrependeu e se entregou a Cristo, essa vida humana acabou. Agora é a vida de Cristo que vai viver em você. Não é mais cordeirinho, não é mais expiação, não é mais circuncisão, não é mais lei. É a graça, aleluia. É a graça de Deus que vai fazer você se aproximar dele. E a graça de Deus não está em dogmas doutrinários,
e nem CNPJ, nem paredes. A graça de Deus está no favor de Cristo Jesus, que eu não mereço e nem você merecia. Um pouco de fermento levedo toda a massa. Um pouquinho de fermento levedou toda aquela massa. Um pouquinho de fermento a massa cresceu. E é isso que os fariseus fazem. É isso que o religioso faz. E é isso que os saduceus fazem. É isso que o mundo faz. Joga um pouquinho só de fermento e a massa cresce, né? E que massa é essa? A carnalidade, leviandade, coisas que vão contaminar a nossa alma. Então, um pouquinho de levedo atrapalha todo o trabalho, porque Cristo não tem fermento de fariseu. Em Cristo tem a palavra da vida. No versículo 10 diz: confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo escândalo da cruz está aniquilado. Se ele continuar pregando a circuncisão, que a circuncisão é a aliança de Deus para com os homens que querem entrar no céu, tudo que Cristo fez não é nada. Tudo que Cristo fez se acaba ali. Então a circuncisão se torna maior do que o próprio sacrifício da cruz. Mas não, irmãos, o sacrifício da cruz é maior do que todos os artefatos. Eu quereis que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamado à liberdade, e não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir uns aos outros pelo amor. Olha aqui, irmão, presta bem atenção. Ele está dizendo aqui: Deus em Cristo te deu liberdade. E por que quer usar esta liberdade? Para poder voltar para aquele rudimento, voltar para o mundo, voltar para a religiosidade. Cristo te libertou. Estamos libertos em Cristo. Estamos libertos no Senhor. Confessemos as nossas faltas a Ele. Entendemos os nossos pecados e entregamos na mão dEle. É Ele que é o nosso advogado. É Ele que é o justo juiz. Então, irmão, Ele está dizendo aqui: por que você está usando esta liberdade para a libertinagem? Por que está usando esta liberdade de Cristo para querer voltar, dar razão à lei? Para que quer voltar para algo que Deus já te libertou? É a mesma coisa de irmãos que está preso na instituição. Não, eu gosto do culto do irmão Isaías, mas eu não vou lá na comunidade cristã no Brasil, porque eu vou perder a liberdade aqui na minha igreja. Ô irmão, então o irmão está voltado à sua instituição e não na liberdade de Cristo. O irmão participa aqui, o irmão está vendo os nossos cultos, está ouvindo a pregação, e enquanto você está ouvindo só pela rede social, maravilha, agora ninguém sabe. Mas se você vir congregar, tem medo de alguém te ver e perder a liberdade lá onde você estava. E isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que você está usando a liberdade de Cristo para cumprir a lei de homens. Glória a Deus. Nós somos libertos em Cristo, irmão. Eu posso congregar com o irmão pode congregar comigo, nós podemos congregar juntos, nós podemos estar juntos, orando juntos, porque nós estamos libertos em Cristo Jesus. E aonde Cristo está, a liberdade também.
Bendito o Senhor. Então, se você está preso na lei do homem, está preso dentro da sua instituição, das suas placas denominacionais, você está fazendo como aqueles também que fazia desse jeito. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Olha, vocês foram chamados para a liberdade. O Senhor está chamando você para a liberdade. E por que não useis isso, então, da liberdade para ocasião, a carne? Então, usando isso para a liberdade da carne, da ocasião, correndo atrás de ministério. Eu vou ter que ficar aqui para ver se eu ganho um cargo. Vou ficar aqui para ver. Não, irmão. Para com isso, sirva a Cristo Jesus, né? E também aqui servir uns aos outros. Viu que o irmão está em necessidade? Ajuda ele, estende a mão. Aquela irmã está precisando de uma oração, vai lá fazer a oração. Aquele enfermo está precisando de remédio, vai atender o remédio. Aquele irmão está precisando de um atendimento de alguma coisa, por gentileza, ajude esses irmãos, cuide deles, porque é servir uns aos outros pelo amor. Versículo 14. Porque toda a lei se cumpre em uma só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha, leia aí na sua casa, Gálatas capítulo 5, do versículo 14. Olha o que fala. Porque toda a lei se cumpre em uma só palavra. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Como é que você está amando o seu próximo? Os fariseus e os saduceus, eles amavam quem amava eles. E o Senhor disse, amar quem te ama é muito fácil. Eu quero ver você amar quem te odeia. O Senhor falou para nós aprender a amar o próximo, aqueles que nos odeiam, nos aborrecem. Né? Já começa por aqui. A lei já está dizendo aqui de Deus. Neste momento, Deus deixou 2 mandamentos por intermédio de Cristo Jesus. 2 mandamentos cristocêntricos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como Cristo nos amou, glória a Deus. Né? E como que é o próximo? Né? Como que você está amando o próximo? Como que você está... mas eu achei que entrar na palavra lá e Deus vai fazer isso, cheio de promessas vazias. Cristianismo não é promessa vazia, irmão. Cristianismo é cheio da palavra de Deus. Cristianismo não é antropocentrismo, que é chegar aqui e ficar te prometendo triunfalismo. Amanhã o teu inimigo vai cair, Deus vai te levantar, Deus vai te dar aquilo que você está esperando. Deus vai nada disso, irmão. Que palavra gloriosa essa daqui. É nós entender o resultado da cruz, se aproximar de Jesus Cristo, intermédio da cruz, do sacrifício que Ele fez conosco. Né? Ele deu a própria vida e foi expiação e propiciação pelos nossos pecados. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Então aqui, no versículo 15, ele diz, se nós começar aqui a discutir e brigar, eu brigo com você, você briga comigo, nós vamos nos devorar. Mas se você me amar e eu te amar, nós vamos crescer abundantemente no amor. É isso, é o amor e a misericórdia, é o perdão e a perfeição. Isso que o Senhor quer nos dar, isso que o Senhor quer nos esclarecer. Porque adianta você receber uma palavra de força, de ânimo, mas você odeia o teu irmão, aborrece o teu vizinho, contenda contra as pessoas, compra e não paga, fala e não cumpre. Tantas coisas que estavam no velho homem e hoje está nesse novo homem. Então, arrependei-vos da sua vida, entregue na mão do Senhor a tua vida, peça perdão por todos os pecados e o Senhor então vai criar o caminho da salvação para tu e toda a tua casa. É a palavra. Deixa os pedidos de oração aqui. Nós vamos apresentar cada pedido. A administração vai falar aqui cada pedido qual foi falado.
E nessa última oração, nós vamos orar com os seus pedidos. Deus seja louvado. Amém.